Graça e paz, povo bendito, abençoado de Deus, boa tarde. Segunda-feira, 17 de agosto, meio-dia em ponto, iniciando as lives dessa semana. Vamos de segunda a sexta, trazendo aqui um tempo de oração, um tempo da palavra. Então você já vai entrando aí, enquanto eu estou ajeitando o equipamento aqui de iluminação. Já vai falando comigo, que eu já vou dando boa tarde para vocês também. É sempre Rosenilda Soares, boa tarde. Seja bem-vinda, Rosenilda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? É isso, gente. Boa tarde a todos. Vamos ter um tempo aqui poderoso na palavra. Lembrando que essa semana, grave isso, gente, durante essa semana eu separei um salmo para cada dia, onde nós vamos ler, declarar, profetizar esse salmo. Gente, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Aldênia. Boa tarde, Selma. Sejam muito bem-vindas a esta live. Lembrando, já deixe pronto aí, gente, nós vamos fazer a oração da fé. Ontem eu recebi um testemunho dessas orações que nós estamos fazendo. Você já mandou aí essa live para alguém? Manda aí para alguém. Clica aí no aviãozinho, manda para alguém da sua família, dos seus amigos, alguém que está enfermo, alguém que está angustiado, alguém que precisa orar, alguém que precisa receber uma oração. Boa tarde, Mariana, seja muito bem-vinda, graça e paz. Boa tarde, Lucrécia. Deus é bom. E ontem, que dia? Aqui em Rio das Ostras choveu bastante. Desde a tarde, muita queda de luz. Chegamos na igreja para o culto, estávamos sem luz, já a ponto de cancelar o culto mesmo. Mas aí o povo começou a chegar, e eu não quis dispensar sem nada, então a gente começou a adorar o Senhor. Adoramos ao Senhor com 3 canções. Aí o pastor Denis, que é membro lá da igreja, eu pedi para ele fazer uma oração. Quando ele terminou de orar, a luz voltou. Aí a gente fez o culto, né? Ministramos a palavra, sentimos a falta aí de vários irmãos, mas a gente entende que com a chuva, aqui em Rio das Ostras tem bastante lugar que fica bem inviável para se locomover, né? Mas amém, gente. Foi uma bênção. Fiquei muito feliz com essa experiência. E vocês, como vocês estão? Vocês estão bem? Prontos para uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória? Lembrando que de segunda a sexta, meio-dia até o meio-dia e meio, eu estou aqui nessas lives de oração, orando, declarando a palavra com vocês. E essa semana nós vamos focar no livro de Salmos. Eu separei alguns salmos, 5 salmos, né? Um salmo para hoje, para terça, para quarta, para quinta e para sexta, para a gente ler e profetizar a nossa vida. Eu quero começar aqui orando já pela sua vida, te abençoando, lembrando que você pode se tornar meu parceiro, minha parceira ministerial, se esse for o desejo do seu coração, de 2 formas muito simples. A primeira forma é você adquirindo o meu e-book, tá bom? Estou pensando seriamente em transformar esse e-book num livro físico. Ainda não tenho certeza não. Mas eu tenho aqui um e-book, Cura Divina. E você pode adquiri-lo clicando no link da minha bio. Aqui no Instagram mesmo, na bio, você clica lá e pode adquirir, entrar no grupo de oração que eu tenho no WhatsApp, tá bom? Ou, se você sentiu o desejo do seu coração voluntariamente, está aí o Pix para uma oferta para você se tornar meu parceiro. Mas vamos lá, gente, vamos começando a orar já? Já deixa pronto aí o seu copo com água, que no final vamos consagrar esse copo com água. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Eu declaro, Senhor, a tua bênção, a tua graça, o teu favor, alcançando cada pessoa que nesse momento está debaixo da influência da minha voz. Eu abençoo a todos. Eu abençoo a cada pessoa que está conectada aqui comigo nessa tarde de segunda-feira. Eu declaro a tua graça, eu declaro que o teu favor cerca esta pessoa como um escudo. E o teu favor vai adiante dessa pessoa, abrindo portas que ninguém pode fechar. Eu profetizo, Senhor, a tua bênção, a tua paz. Eu profetizo graça. Eu profetizo, Senhor, intervenções. A tua mão forte intervindo na vida de cada um que está aqui comigo nessa tarde. Eu declaro sobre você que está aqui. Eu profetizo isso. A mão poderosa de Deus. Eu declaro isso. A mão poderosa de Deus trazendo sobre você, sobre a sua família, sobre tudo que você tem, livramento, cobertura e proteção espiritual. Eu declaro em nome de Jesus que o poder de Deus te cobre, te livra de toda e qualquer violência. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus te envolve e guarda você, a sua família, a sua casa de sofrer qualquer tipo de violência. Eu declaro que Deus te cobre contra todo ataque espiritual, doenças mortais, epidemias, acidentes, tragédias, acidente de carro, acidente de moto, acidente de bicicleta, acidente de avião, seja o que for, aquilo que Satanás armou, tramou contra a sua vida, maior é o poder de Deus para te guardar. Maior é o poder de Deus para te livrar. Maior é o poder de Deus. Então seja abençoado, seja bendito. Pai, eu oro agora por aquelas pessoas que estão num leito de hospital, numa UTI. Esse irmão, essa irmã que está cuidando do seu familiar, que está no hospital. No nome de Jesus eu repreendo todo espírito de morte, todo ataque de morte. No nome de Jesus, eu profetizo restauração dessa saúde. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que esta pessoa se levante agora, em nome de Jesus, e seja agora curada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos entrar hoje, essa semana, nós vamos falar sobre os Salmos. Eu tenho, logicamente, a minha Bíblia completa, mas eu tenho essa Bíblia que é só os Salmos. Eu gosto muito de usá-la, de ler constantemente os Salmos, orar, profetizando os Salmos sobre a minha vida ou sobre as circunstâncias. Por quê? Deixa eu te ajudar, como é uma live de oração, eu quero dar algum tipo de ferramenta que vai ajudar você também a desenvolver a sua vida de oração. Aprenda isso, não dependa de alguém para orar por você. Não há pecado em você pedir oração para que alguém ore por você, para que alguém ore pela sua causa, mas nunca se apoie única e exclusivamente na vida de oração de outra pessoa. Aprenda a desenvolver a sua própria vida de oração. Aprenda a saber usar a sua fé na vida de oração. Aprenda a usar a palavra de Deus na vida de oração. Eu creio que a melhor forma de nós orarmos com entendimento, eu digo com entendimento porque a Bíblia fala sobre a oração em línguas, que eu não vou tratar hoje, e a Bíblia fala sobre a oração com entendimento, ou seja, orar no nosso idioma, orar em português. Você pode orar em português com entendimento e você também pode orar em outras línguas ou em línguas estranhas. E que a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus fala mistérios. Mas nessa semana eu quero te
eu quero, talvez essas lives sejam um treinamento para a sua vida de oração. De você aprender a usar os salmos como um roteiro de oração. E quando você lê os salmos, e por isso eu comprei essa Bíblia que só tem um livro de salmos, porque eu quis estudar e fazer as minhas anotações, e eu descobri que no livro de salmos, ele cobre todas as áreas da nossa vida, todas as situações. Você encontra aqui orações para serem aplicadas em qualquer contexto. Então eu creio que não existe nenhum jeito mais eficaz de orar do que orar a própria palavra, falando a palavra, profetizando a palavra. Então, durante esta semana, eu quero te encorajar a fazer isso comigo, a você orar profetizando a própria palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7, assim: se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a chave para uma vida de oração eficaz e com resultado é você orar a própria palavra de Deus. Muitas pessoas, elas oram as suas emoções. Amém? Então, eu tenho dito isso, que o seu estado emocional de desespero, de agonia, de angústia, não move Deus. O que move Deus é a sua fé na palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje, o salmo escolhido é o Salmos 23. Se alguém puder anotar aí nos comentários para mim, Salmos 23. E o Salmo 23 é um salmo de prosperidade financeira. É um salmo que você pode orar e profetizar para ter sucesso na sua vida. Então, eu vou fazer a leitura, vou explicar um pouquinho e depois nós vamos profetizar. Amém? Então, quero que você preste atenção, que você assimile o que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Salmo 23, começando o versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, nessa primeira frase, é o quê? Provisão. Então, você já pode, a partir dessa primeira frase, profetizar provisão material, financeira e de qualquer outra necessidade que você tenha com essa frase. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Versículo 2. Em verdes pastagem me faz repousar e conduz às águas tranquilas. O versículo 2, o que nós temos aqui? Repouso, descanso para sua alma, para suas emoções. E conduz às águas tranquilas. O que é isso? Direção para a sua vida. Então você pode usar o versículo 2 e profetizar sobre você justamente isso, esse repouso que vem de Deus, essa força que vem de Deus, a direção é Deus conduzindo você, não às águas de tumulto, não às águas de problema, mas às águas tranquilas. Então você tem que profetizar. Eu profetizo, eu declaro que no nome de Jesus eu estou sendo conduzido às águas tranquilas. E o que as águas tranquilas representam aqui? Né? O que as águas representam? Águas fala muito do Espírito Santo, do mover, do agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos guia toda a verdade. Então você pode começar
no meio de uma situação de muito tumulto, de muito problema, muita agitação no dia a dia, você profetizar: olha, eu creio, eu declaro que o Senhor está me conduzindo às águas tranquilas. Deus está me conduzindo a uma situação tranquila. A minha alma está sendo conduzida à tranquilidade. Versículo 3, ele fala assim: restaura-me o vigor. Então, quando você estiver se sentindo sem forças, cansado, cansada, você pode profetizar que ele restaura o seu vigor. E você começa a dizer: Pai, graças eu te dou, eu declaro que o Senhor está me restaurando agora, restaurando o meu vigor, restaurando a minha força, restaurando o meu ânimo. Eu recebo restauração, eu recebo restauração. Ainda no versículo 3 ele diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então aqui nós temos uma promessa de que Deus vai nos guiar a direção, né, nas decisões, nas veredas que nós temos que andar. Então só nesses 3 primeiros versículos você tem provisão, você tem descanso, você tem direção, você tem fortalecimento. Coisa tremenda, não é? Agora vamos para o versículo 4. Porque no versículo 4 nós temos o quê? Proteção contra perigos de morte. Tá? Então, versículo 4 do Salmos 23, nós temos proteção contra os perigos de morte. Diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, ou como está aqui nessa versão que eu estou usando, por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então olha só o que está sendo declarado aqui. Mesmo quando eu andar numa situação de perigo, mesmo quando eu andar numa situação difícil, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então você pode usar essa expressão para resistir o medo. Também é uma proteção contra o medo, porque nós somos atacados pelo espírito de medo. Não temerei perigo algum. Então declare isso sobre a sua vida. Eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus hoje, ele está comigo, eu não estou sozinho, por isso eu não temerei perigo nenhum, eu não temerei diagnóstico nenhum, eu não temerei nenhuma cirurgia, eu não temerei nenhum problema, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu estou protegido pelo poder de Deus. Alguém pode escrever amém, quem está recebendo aí essa palavra? Então, aí do versículo 5 até o versículo 6, que encerra, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar certeza, né? A fé. Nós vamos encontrar certeza de vitória contra os inimigos. Então diz assim, olha: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, que é o Espírito Santo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, você pode vencer dias difíceis profetizando isso. Eu sei que a bondade e a misericórdia de Deus estão me acompanhando todos os dias. Então, você pode usar o Salmo 23, e agora eu vou fazer aqui rapidamente, eu quero só que você preste atenção, e daqui a pouco eu vou te ajudar a orar e profetizar o Salmo 23. Então, eu vou fazer como se eu estivesse sozinho fazendo, para você aprender como que você usa o Salmo 23 para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia. Então eu faço assim: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu dia, eu abençoo a minha família, orando em meu favor agora,
orando e profetizando o Salmo 23 na minha vida. Aí eu começo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu declaro, Senhor, que nessa segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, eu profetizo que o Senhor é meu pastor, o Senhor é quem cuida de mim, e porque o Senhor cuida de mim, o Senhor não deixará faltar nada na minha vida. Eu declaro que nesse dia eu não terei falta de coisa nenhuma. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Eu dou graças, Senhor, e profetizo que em Ti eu tenho descanso. O Senhor me faz repousar. Eu estou repousando na certeza do Teu poder e da Tua fidelidade. E o Senhor está me conduzindo às águas tranquilas. Eu profetizo, não importa o que aconteça hoje, não importa o que se levante contra mim, eu creio que o Senhor está me conduzindo nesse dia às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu profetizo sobre a minha vida restauração. Eu recebo restauração, restauração do meu ânimo, restauração do meu vigor, restauração da minha força, restauração da minha saúde, restauração financeira. Eu recebo restauração para a minha vida nesse momento. Guia-me nas veredas da justiça. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, cumpra esta palavra neste dia e guia os meus passos, guia as minhas decisões, guia as minhas escolhas, guia-me, Senhor, na vereda da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu profetizo sobre a minha vida. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, o maior está comigo, Pai, e porque eu creio que o Senhor está comigo, eu creio e declaro e profetizo sobre mim, eu estou protegido pelo teu poder, a minha vida está protegida, a minha família está protegida, a minha casa está protegida, tudo que eu tenho está protegido. Eu não temerei perigo algum. Eu não temerei perigo algum. No nome de Jesus, eu resisto agora o espírito de medo, porque eu tomo posse desta palavra. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Pai, eu profetizo que para esse dia, para minha vida, já tem um banquete de vitória, um banquete de rompimento, um banquete de avanço, um banquete de provisão, de cura, de libertação. E eu tomo posse da minha porção nesse banquete. Nesse dia, nessa segunda-feira, eu vou desfrutar do banquete que o meu Pai preparou para mim. Eu creio, Senhor, que nesta oração o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Eu profetizo sobre mim mesmo a unção do Espírito Santo, me renovando, me fortalecendo. E eu sei, Pai, como diz aqui a tua palavra, que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu profetizo que hoje, segunda-feira, dia 17, do início do dia até o final desse dia, e durante toda essa semana e até o fim da minha vida, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, que tem bondade e misericórdia me seguindo. Eu creio, eu recebo e eu oro e profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Então eu quis fazer aqui para você ver como que você deve fazer. Amém? Como que você deve fazer. Então o que eu fiz? Eu li o Salmo 23, expliquei para vocês, e depois eu vim orando e profetizando sobre a minha vida. Amém? Vocês entenderam como é
para ser feito. Se você entendeu, escreve aí, pastor, eu entendi. Então, eu faço isso todos os dias. Eu escolho algum salmo, geralmente ou 23, 91 também, aonde eu leio, medito rapidamente e logo em seguida eu vou orando e profetizando sobre a minha vida. Porque eu preciso ser o profeta para minha vida. Porque se ninguém profetizar na minha vida, eu tenho a palavra de Deus, que ela é uma palavra profética, e eu profetizo sobre mim mesmo. Amém? Então agora eu vou aplicar o Salmo 23 para a sua vida, tá bom? Então receba aí. Eu declaro sobre você que o Senhor é o seu pastor e nesse dia nada vai te faltar. Deus supre todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e psicológicas. Em verdes pastagem, ele te faz repousar e te conduz às águas tranquilas. Eu declaro e profetizo sobre você, sobre a sua casa. Nesse dia, receba repouso, receba refrigério na sua alma, nas suas emoções. Eu declaro agora que o poder do Espírito Santo está conduzindo você. Em meio aos dias difíceis, ele conduz você às águas tranquilas e o seu vigor, a sua saúde, a sua força é restaurada agora. Receba agora esta promessa, restauração do seu vigor. Ele te guia às veredas da justiça. Você tem direção, porque o Senhor ele está direcionando, ele está te guiando. O Espírito Santo, ele está guiando você. Receba isso, mesmo quando você andar no vale da sombra da morte, você não vai ter medo de perigo algum, porque Deus está com você. Eu declaro que na situação mais difícil, Deus está com você. Deus está com você. Você não vai ser dominada pelo medo, porque o poder de Deus está te protegendo. Eu profetizo, Deus preparou um banquete para a sua vida, para a sua família, na presença dos seus inimigos. Ele te honra, ele unge você hoje com óleo e o seu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia de Deus te seguem nesse dia, todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor enquanto você viver. Amém? Então, ore e profetize o Salmo 23 na sua vida. Faça isso hoje, volta aqui nesse vídeo, em algum momento, e repita, aprenda. E amanhã nós vamos ter um outro Salmo, onde nós também vamos orar e profetizar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro agora esse copo com água para a cura das enfermidades. Senhor, eu oro por aquele que está desenganado pelos médicos, aquela pessoa que tem sofrido com dores no corpo, que remédios não trazem solução. Eu oro por essa pessoa que está sendo vítima de espíritos de enfermidade. Essas dores, essas doenças, essas feridas, esses tumores, esse câncer, na autoridade do nome de Jesus. Essa pessoa que está sendo vítima de Satanás, sendo atacada pela bruxaria, pela feitiçaria, por oração contrária, as maldições que têm sido pronunciadas contra esta vida. Eu declaro isso quebrado, eu declaro isso desfeito, eu abençoo, abençoo, abençoo e abençoo este homem, esta mulher, esta criança, este casal, que haja paz na sua vida. Pai, coloca o teu poder nessa água para curar. Transforma esta água agora num remédio que vai curar todo e qualquer tipo de doença, de enfermidade, de dor. E que os demônios que oprimem esta pessoa, quando esta pessoa tomar dessa água, ela vai ser livre e ela vai ser liberta em nome de Jesus. Amém? Tome aí agora. Amém? Você recebeu nesse dia, gente? O que vocês acharam dessa forma de orar? Orar os salmos. Escreve rapidinho que eu já tenho que terminar a live. Quem gostou dessa forma de orar? Amém? Manda aí para mim o seu feedback. É muito importante para a gente continuar. Tá bom?
E um desses dias nós vamos orar o Salmo 91. Gente, o Salmo 91 vai botar para rachar, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês ali mais sobre o Salmo 91, mas vai ser algum dia dessa semana, não vai ser amanhã não. Deus te abençoe, obrigado aí, pessoal que está falando, que foi muito bom, instrução maravilhosa, uma bênção, eu gostei. Amém, 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 amém. Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, meio-dia, nós voltamos aqui e amanhã à noite, na Igreja Batista de Ebenezer, nós vamos ter um culto de avivamento com a presença do pastor Samuel Andrade. Deus te abençoe, querido.